Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, queridos ouvintes. Esse é mais um episódio do Hemoplay Podcast. E hoje a gente está aqui para falar sobre o uso racional de antibiótico na doença hematológica avançada. Eu sou Cecília Merick, médica hematologista e transplantadora formada pela UERJ. Paliativista, com especialização feita no Hospital Sírio-Libanês, especialista em dor pelo Hospital Albert Einstein. Tenho o prazer de estar aqui dividindo esse espaço com a doutora Mariana Guaraná, hematologista e transplantadora formada pela UERJ, com mestrado pela UFRJ e doutoranda do programa de pós-graduação de doenças infecto-parasitárias da UFRJ. Bem-vinda, Mari, obrigada por topar estar aqui. Cecília, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, para esse bate-papo com você. Fico muito feliz e acho que a gente tem aqui hoje um tema que eu queria já começar dizendo que a gente não está aqui para trazer respostas, acho que a gente está aqui para levantar reflexões, né? Um tema super difícil, super controverso, acho que tanto dentro da hematologia quanto dentro do cuidado paliativo, falar de antibiótico é bastante desafiador. Quero aproveitar aqui o espaço antes da gente começar para agradecer o apoio da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que está, né, aqui com a gente, e é sempre uma parceria muito grande entre o Comitê de Hematologia da NCP e o Comitê de Cuidados Paliativos da BHH. Então, acho que dentro desse cenário que a gente se colocou nesse desafio, queria começar perguntando para você, Mari, o que você entende como os principais desafios assim, na tomada de decisão relativa ao uso de antibiótico no final de vida? Onde você acha que a coisa pega mais para o hematologista? Eu acho que tem vários pontos aí, né, Cecília? E, na verdade, o primeiro desafio foi o que você trouxe, é discutir esse assunto, que, na verdade, revendo, acho que traz muito mais questionamento realmente do que resposta, que eu acho que é o que a gente precisa para poder discutir mais o tema e conseguir chegar a algumas conclusões, né? Então, o primeiro desafio é discutir sobre o uso de antibiótico no final de vida, e aí quando a gente pensa em iniciar antibiótico para um paciente hematológico no final de vida, eu acho que tem algumas perguntas que a gente tem que fazer, que são por quê e para que começar o antibiótico, né? Então, quem está lidando com o paciente na beira do leito, todo dia, são vários desafios. E quando chega na questão da doença refratária, doença recaída, né, o cenário de uso de antibiótico, ele é assim, diário. Então, tem até alguns estudos que mostram que 90% dos pacientes no final de vida vão usar algum antibiótico. E isso é o que acontece, principalmente quando a gente pensa no paciente hematológico, em que a maior parte vai estar hospitalizada, eu acho, no final de vida, e muitos vão usar antibiótico. Então, acho que a grande questão aqui, muitas vezes, o antibiótico ele já foi iniciado, né? Mas quando você tem a oportunidade de decidir começar ou não, eu acho que tem vários questionamentos aí para serem feitos, inclusive porque normalmente não é uma decisão solitária, né? Você tem um paciente, tem os familiares, e tem muitas vezes outros colegas especialistas, então é uma discussão que eu acho que é conjunta. E lembrar que por que estamos começando o antibiótico, né? Para controlar um sintoma, para tratar uma infecção evidente, essa febre que o paciente tem está relacionada à infecção ou está relacionada à própria doença, então acho que tem vários questionamentos. E um dos questionamentos que eu fiz quando você trouxe a discussão é quem é esse paciente no final de vida. Eu vou devolver a pergunta para você. Esse final de vida, que momento que ele acontece? Eu achei algumas coisas que eu queria comentar aqui da tua fala. Eu acho que primeiro, antes de falar especificamente sobre o fim de vida, é a gente falar sobre a importância de olhar para esse paciente como um paciente complexo que necessita de um manejo multidisciplinar em todas as esferas de tomada de decisão, né? Então, a gente tem uma tendência de concentrar muito essa decisão no hematologista assistente, a gente puxa muito isso para a gente, se vai começar, né, a estratégia, qual vai ser a estratégia de cuidado nesse cenário de uma febre, de uma neutropenia febril, um cenário nesse sentido, quando na verdade isso tem que ser discutido amplamente e focado no que você quer com isso, né? Acho que a grande chave é isso que você trouxe, né? Para que eu vou fazer esse antibiótico, qual é o meu objetivo final e o que eu espero de resultado dessa estratégia.
Quando você pergunta o que é final de vida, que é uma pergunta absolutamente pertinente, é muito doido, porque quando a gente pega na literatura, tem muita divergência, o que é fim de vida. E aí eu acho que aqui, quando a gente fala do uso racional no final de vida, a gente está falando daquele período em que a gente tem uma expectativa prognóstica de, no máximo, semanas a poucos meses, assim. Até porque eu entendo que quando a gente está falando do processo ativo de morte, efetivamente, ali aquelas últimas 48, 72 horas de vida, essa discussão sobre o uso do antibiótico, apesar de eu não enxergar muitas pessoas suspendendo antibiótico nesse momento, eu ainda acho que é uma conversa mais linear. Quando a gente está com aquele paciente com doença que acabou de progredir, que a gente não tem uma proposta de terapia modificadora de doença, que a gente sabe que ele vai morrer nas próximas semanas a meses, mas ele não está morrendo agora, é que eu acho que vem o grande desafio. Porque às vezes a gente coloca o paciente numa antibiótico terapia de amplo espectro, né, um antibiótico venoso, um cara que não tem ali uma possibilidade de manejo domiciliar, porque isso, infelizmente, é a realidade da maioria dos pacientes, pelo menos que eu atendo, acho que na maioria dos colegas que estão ouvindo esse podcast, existe essa dificuldade, né, de você deshospitalizar o paciente com o uso de antibiótico venoso. E aí a gente acaba perdendo esse lugar, né, do para quê. A gente faz porque a gente está diante de um paciente com uma imunidade baixa, dentro de um processo de um novo ritmo infeccioso, apesar de saber que ele vai evoluir para a morte dentro de um período breve, a gente fica nessa, né, de nova prescrição. E aí eu vou até aproveitar o gancho do que eu mesmo estou falando para te perguntar o seguinte. Nesse contexto de a gente saber que o paciente está se encaminhando para a morte, que o processo infeccioso pode ser, né, o seu processo de morrer efetivamente, porque seria natural a gente pensar que dentro de um quadro de uma leucemia esse processo se dê por uma infecção. Eu vou levantar uma questão super controversa, que eu acho que é controverso na hemato, é controverso no cuidado paliativo, que é se esse antibiótico pode ser caracterizado suporte artificial de vida ou não. Entende? Da mesma maneira que a gente fala que talvez não faça sentido entubar esse doente com uma leucemia aguda. A gente está usando aqui leucemia aguda, mas a gente pode extrapolar isso para qualquer doença grave avançada, né, sem perspectiva de tratamento. Eu acho que é muito mais fácil para a gente falar que a ventilação mecânica é suporte artificial de vida e ela não cabe, que a hemodiálise é uma suporte artificial de vida e não cabe, mas o antibiótico eu não tenho tanta certeza assim. E aí estou aqui levantando uma questão para a gente conversar e discutir, que eu também não acho que tem a resposta certa. Mas será que o antibiótico não entra também como uma categoria de suporte artificial de vida, uma vez que eu estou ali prolongando um processo de morrer que eu sei que é inevitável? O que você acha? Eu acho que não tem pergunta fácil nesse podcast, né? Joguei a bomba. E aí eu vou me virar aqui. Eu acho que tem uma questão importante, porque nesses exemplos que você deu de ventilação, hemodiálise, quase sempre envolve um procedimento invasivo. Então, eu acho que, de um modo geral, o médico, né, ele se sente, vamos dizer assim, mais à vontade de não indicar, porque acho que a gente acaba pensando que se você submete uma ventilação ou uma diálise, vai ser um procedimento mais invasivo e talvez seja mais doloroso. Prescrever o antibiótico não necessariamente é doloroso, né? A gente vai falar, eu acho, depois um pouco dos impactos negativos do antibiótico, mas eu acho que, de um modo geral, na nossa cabeça de médico, não, qual o problema de prescrever um antibiótico? Na verdade, sim, existem vários problemas, né? Principalmente se você não vai mudar o desfecho desse paciente. E aí eu só queria voltar num ponto também, porque a gente está falando, obviamente, de antibiótico no final da vida, que é o nosso objetivo, mas eu acho que tem um ponto que tem que estar muito alinhado aí com a família, com o paciente, que muitas vezes não está. Então, às vezes, a gente quer discutir a questão do antibiótico, mas é importante que a família e o paciente estejam cientes de todo esse processo, né? Do processo de morte. Porque senão o que a gente vai ouvir mas aí vai morrer de infecção, né? Mas a questão é, muitos pacientes hematológicos provavelmente vão morrer de infecção por disfunção imune, né, pela doença de base que não tem mais tratamento. Então, eu acho que, dependendo do motivo pelo qual você iniciou o antibiótico, talvez seja um suporte artificial de vida.
A partir do momento que você iniciou, porque talvez ele tenha uma infecção urinária e tenha um sintoma urinário que esteja incomodando, ele melhora com antibiótico, isso não é suporte artificial de vida. Da mesma forma que se talvez um paciente esteja com pneumonia, que você tem a chance de reverter o sintoma, né, da tosse, da expectoração com o antibiótico, também acho que não é um suporte artificial. Agora, a partir do momento que você oferece um antibiótico, que é uma febre sem foco, por exemplo, né, que acontece muito no nosso dia a dia, leucemias agudas, linfomas refratários, isso não vai mudar o desfecho do paciente, provavelmente. Então, talvez o antibiótico, nesse caso, entre junto com a ventilação não invasiva, hemodiálise ou outros procedimentos que a gente acaba fazendo, que vai, na verdade, prolongar aquele sofrimento sem efetivamente dar uma qualidade de vida nesse momento para o paciente e para a família. E eu gosto sempre de falar da família porque é um pacote completo, né? O sofrimento ali não é só do paciente, mas de todo mundo e até do médico, que tem uma dificuldade. Muitas vezes o hematologista conduz sozinho o caso, e aí eu acho que dificulta muito. Então, acho que depende muito da situação, essa questão do suporte artificial de vida. E eu acho que a gente volta para aquele ponto inicial do objetivo da prescrição, né, do objetivo da indicação. Então, sem dúvida nenhuma, existe um papel muito relevante do antibiótico no controle de sintoma, né? E aí, aqui falando de secreção, falando de disúria, de um monte de coisa, até infecção de ferida, né? A gente tem muito papel de antibiótico ali para diminuir o dor, que é uma coisa que incomoda muito o paciente, incomoda muito a família e tal. E a famosa e famigerada decisão compartilhada, né? Que é uma coisa que a gente fala muito e acho que acaba fazendo menos do que deveria, principalmente dentro da hematologia, em que é tudo tão específico, tão tecnicamente nichado, que às vezes fica difícil de compartilhar mesmo, né? Não é nem porque a gente não quer, às vezes fica difícil, mas essa percepção do prognóstico, entendimento do papel de cada estratégia terapêutica que a gente faz, vai levar a família e o paciente ao entendimento de se aquela estratégia, seja um antibiótico, seja qualquer outra coisa, se ela é proporcional ou não para aquele prognóstico, né? E aí isso vale para tudo, só que o antibiótico fica num lugar muito difícil, né? Pelo menos o que eu vejo na minha prática, é essa grande dificuldade que a gente tem, e eu também tenho, me coloco aqui também nessa parcela de profissionais que tem muita dificuldade de entender se faz sentido ou não esse antibiótico, né? Quando a gente Sim, é difícil para todo mundo, né? Quando a gente estava se preparando para esse podcast, que você me mandou aquele artigo super interessante, né, do uso de antibiótico em fim de vida e tal, fazendo aquela avaliação da percepção dos profissionais, né, com relação se vai prescrever ou se não vai, se faz sentido ou não e tal. E a gente vê que a maioria das pessoas encara o antibiótico como um tratamento para uma condição reversível, né? E por isso ele está indicado, é reversível, então está indicado. E aí aqui, fazendo advogado do diabo, é reversível, mas vai voltar para que lugar? Né? Porque isso é uma coisa que a gente também precisa pensar. Quando a gente tira o paciente de um quadro infeccioso, num momento avançado de doença, eu estou tirando ele do quadro infeccioso para ele voltar para onde? Né? Faz sentido para ele voltar para aquele lugar? Porque essa resposta eu acho que não é uma resposta universal. Acho que como tudo dentro da hemato e também do cuidado paliativo, né? A gente não tem uma resposta fechada, não dá para botar tudo na mesma caixinha, mas é entender se para aquela pessoa voltar para aquela, caso a gente consiga tirar daquele quadro infeccioso e voltar para aquele lugar anterior, se aquele lugar é o lugar que ela quer estar. Né? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente fazer, né? Por que começou um antibiótico e se o objetivo é tratar uma infecção, a gente quer que o paciente volte, né, para qual lugar? Então, acho que você trouxe um ponto que eu não tinha pensado ainda, mas você tem que pensar na qualidade de vida do paciente antes de você traçar a conduta, né? Para você saber para onde ele vai voltar. Porque voltar para um quadro que já não era confortável, realmente talvez não faça sentido. Eu acho que isso tem que pesar também na questão da decisão de começar ou não antibiótico. Então, acho que você levantou um ponto. E você sabe o que mais? Eu fico pensando assim, vou puxar aqui o assunto que a gente estava falando, né, nos bastidores aqui sobre o impacto negativo do antibiótico nesse momento de vida. E a primeira coisa que vem na minha cabeça quando a gente começa a falar isso, né, faz sentido ou não faz começar o antibiótico e tal, não dá para fugir desse lugar de falar de como isso interfere no processo de deshospitalização,
Porque por mais que você, já falei aqui no início, né, não é a minha realidade conseguir com muita facilidade mandar os pacientes para casa com antibiótico venoso, não é, assim, para mim não é uma coisa fácil, não sei se em outros serviços isso acaba sendo mais... Porque tem dois cenários aí também que a gente tem que lembrar, né? Eu acho que, de um modo geral, a gente está falando do cenário privado. No Uhum, cenário público é mais difícil ainda, não mais existe difícil ainda. possibilidade de a gente mandar o paciente para casa com antibiótico. Então, Não, e aí assim, o que eu fico pensando é, você começa um antibiótico que, por um lado, não tem um impacto agressivo, nem que seja visualmente, pelo menos, que uma intubação, por exemplo, mas você acaba fazendo com que esse paciente fique hospitalizado ou institucionalizado, se a gente tiver aí um hospice, enfim, que não é também a realidade da maioria das pessoas, né, no Brasil. Mas você mantém esse cara institucionalizado e ali passando por algumas questões muito relevantes para o dia a dia, seja coleta de cultura, coleta de exame laboratorial, exame de imagem, que às vezes a gente acaba precisando quando a gente vai fazer ali, seguir um protocolo e tal. E aí queria entender o que você pensa, assim, com relação a isso, porque, né, a gente chega nesse lugar, não é agressivo demais, como uma intubação, como uma diálise, mas tem esse outro lado de fazer com que esse cara fique hospitalizado e passando por vários pequenos procedimentos de uma que trazem um sofrimento que você imagina, né? Eu acho que só quem colheu o exame todo dia da vida sabe como é, né? Não passei por essa experiência, mas acompanho muito e me solidarizo muito, assim, porque eu acho que não deve ser trivial, né? Então, eu queria o que você acha, assim, desse lugar, do lado negativo dessa prescrição que às vezes a gente simplifica, né? eu agora fiquei pensando no meu dia a dia, né, nessa questão de pedir os exames diariamente. Eu me considero uma pessoa econômica nesse sentido. Não só do ponto do final de vida, mas de um modo geral, eu sou muito racional no pedido dos exames, no uso antibiótico. Acho que muita gente que me conhece sabe o quanto eu sou crítica com essa questão. Mas tem um lado que eu percebo muito nessa questão da coleta dos exames, principalmente do paciente aí no final de vida, que é como ele fica ansioso, ele ou a família, com o resultado do exame. E isso muitas vezes a gente não percebe, mas, e alguns pacientes, hoje em dia, eles têm acesso, né, ao resultado dos exames. Então, você pede o exame todo dia e o paciente fica acompanhando ali sem entender muito bem por que ele está coletando o exame. E E muitas vezes a sem gente não interpretar, consegue né? Sem explicar. saber interpretar o que está ali, né? Sim, ele não sabe interpretar e a gente continua pedindo o exame. Por quê? Porque vem outras coisas junto, nunca é só o antibiótico, nunca é só a infecção, é um distúrbio eletrolítico, então sempre tem um motivo para a gente estar pedindo o exame. E aí eu acho que isso traz um sofrimento psicológico, na verdade, né? Porque quando a gente pensa no paciente hematológico, e foi isso que a gente conversou, quase todos estão internados, grande parte, principalmente no hospital privado, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que são dois cenários diferentes. Então, no privado, a maior parte dos pacientes, por exemplo, vão ter um catéter de longa duração. Então, muitos vão coletar exame da PIC, né, do semi-implantável, que não é a realidade, por exemplo, dos pacientes no público, que muitos não vão ter acesso, ou vão ter um acesso de curta duração, que você às vezes vai precisar trocar, porque você acha que infectou, ou porque trombosou. Então, são dois cenários muito diferentes, mas que têm um impacto grande na vida do paciente. Então, quando a gente pensa em impactos negativos, eu acho que a primeira questão é: você está usando um antibiótico para resolver uma infecção, uma causa reversível, o paciente vai melhorar, vai voltar para um ambiente bom, né? Bom que eu digo de qualidade de vida, ou para a sua casa. Ou você ou começou um antibiótico para prolongar um sofrimento, né? Uma infecção que provavelmente vai ser a causa do óbito, porque é um paciente hematológico, neutropênico prolongado, ou com disfunção celular, que não vai ter condições de resolver aquele quadro infeccioso, então você prolonga o sofrimento. Eu acho que tem uma questão que é do efeito colateral, toda droga tem efeito colateral, né? E os antibióticos, a gente tem alergia, tem prurido, tem rash, tem insuficiência renal aguda, tem distúrbio neurológico. Tem Então, diarreia, que os tem doentes ficam diarreia. péssimos, os velhinhos então ficam péssimos. Sim. E depois a gente investiga a diarreia, né? Para talvez É, dar um outro antibiótico. Então, é. eu acho que se você não para pensar muito bem qual é o seu objetivo, né? E eu acho que pode ser uma decisão compartilhada e deve com família e paciente, você vai usar um antibiótico desnecessário e vai causar um mal que depois você vai tentar reverter e vai prolongando esse sofrimento.
Então, uma outra questão é alguns pacientes vão precisar de acesso venoso, né? Então, eu falei que muitos vão ter um acesso permanente, mas naqueles que não têm, às vezes vai funcionar para fazer um antibiótico, né? A partir do momento que você puncionou um acesso periférico, ele aumenta o risco de ter flebite, aumenta o risco de ter infecções relacionadas ao próprio catéter. E aí imagina, né? Você começa um antibiótico para tratar uma possível infecção num catéter a princípio de longa permanência, e aí o seu paciente faz uma infecção no catéter, porque manipula mais, por exemplo, né? E aí você leva uma outra infecção, aí tira o catéter, vai funcionar um outro. Então, eu acho que muitas vezes a gente não pensa nas consequências, né? Quais são as possibilidades, o que que pode acontecer? Isso porque a gente esquece, às vezes, da resistência bacteriana. Então, resistência bacteriana é um problema mundial e diversos trabalhos abordam isso no tema de final de vida, porque muitas vezes os pacientes estão institucionalizados, uma parte no hospital, no nosso cenário, né? Mas mesmo num hospice, por exemplo, e o uso prolongado, você aumenta a chance de ter resistência bacteriana, e os pacientes que estão naquele ambiente, né, que com potencial curativo, que estão tratando por outros motivos, acabam adquirindo uma infecção por um germe resistente que você induziu no paciente que a princípio não precisava de antibiótico. Então, resistência bacteriana, assim, é fundamental a gente lembrar que existe, e que o impacto o uso desse antibiótico não é só no paciente que está em processo ativo de morte ou final de vida, mas também tem um impacto na sociedade, né, naquele ambiente hospitalar. E isso que você está trazendo é super menosprezado na hora que a gente vai tratar o paciente em fim de vida. É uma discussão que praticamente não existe, né? Eu acho que ali no dia a dia não se porque como não tem pondera um o efeito impacto imediato, as né, o pessoas efeito vem acabam não se depois. atentando. Você só vai descobrir depois que o paciente do lado está colonizado ou que houve uma transmissão ali horizontal de alguma bactéria. Então, como o efeito, tudo que não é imediato, a gente tende a esquecer. Então, como não aconteceu naquela hora, a gente acaba deixando para lá. E eu acho que tem uma outra questão também, que é o custo, não dá para esquecer. E você começou a pergunta falando de hospitalização. Então, tem um custo relacionado ao uso do antibiótico, e hoje em dia a gente tem assim, uma carta variada de antibióticos para usar. E aí a gente está falando sempre sobre iniciar o antibiótico, mas tem a questão de iniciar o antibiótico e manter o antibiótico e trocar o antibiótico. Então, muitos pacientes começam com um, depois você troca para outro e usou 3, 4 antibióticos no final da vida. E provavelmente, se o paciente usou 3, 4 antibióticos, ele não melhorou. Então, será que não devia ter parado antes, né? Então, tem o custo associado também a droga e o custo associado à internação, né? Então, quando você coloca tudo junto no mesmo saco, na verdade, eu acho que ele só leva a uma direção, que é aumentar o sofrimento ali do paciente e da família. Então, eu acho que esse exercício de pensar por que eu estou começando e o que pode acontecer se eu usar um antibiótico, eu acho que é importantíssimo. Eu acho. E olha, eu vou te falar, essa questão, a gente fala muito a questão do custo, né? Ali dentro do cuidado paliativo, a gente entende, pelo menos para mim é uma máxima da minha prática, o cuidado paliativo é uma estratégia de cuidado sustentável para o mercado de saúde que a gente tem hoje, para a maneira que a saúde se estruturou, é uma estratégia sustentável, um ganho secundário da boa assistência, né, que o cuidado paliativo provê essa questão de um custo menor, né? E é uma coisa que a gente não pensa, e acho que dentro da hematologia a gente tem um custo muito alto, né? Todas as nossas medicações são muito caras. Sim. Então isso tem que, pelo menos, eu acho que isso não norteia as nossas decisões, mas isso tem que estar dentro ali do nosso quadrinho, né, de questões a se ponderar, assim. Eu queria a gente está já terminando aqui, eu queria te fazer uma última pergunta, Mari, se você enxerga uma coisa que a gente vem dentro da BHH, dentro da NCP, conversando muito, é sobre modelos de integração da hematologia com o cuidado paliativo, pensando muito nesse lugar, sabe, de individualizar o cuidado, de olhar para o sofrimento do paciente de uma outra maneira, e é claro que a gente sabe que o cuidado paliativo não se restringe ao cuidado de fim de vida, mas é uma parte muito importante do trabalho do paliativista, né? E aí queria saber a tua opinião, assim, do que você enxerga da integração
da hematologia com o cuidado paliativo, onde você acha que a gente pode ganhar? Porque eu tenho a minha opinião que eu já vou deixar aqui de largada, que é estratégias como essa que a BHH está tendo aqui, né? Da gente poder parar e falar um pouco sobre aonde as especialidades se encontram, né? Que é isso, a gente pegar e destrinchar um tema super técnico que pega todas as doenças hematológicas, isso está presente em todos os pacientes que a gente vê, e a gente colocar essa pincelada de individualizar. Eu acho que o cuidado paliativo traz isso. Queria ouvir um pouco da tua opinião dessa integração, que eu sei que você é uma pessoa muito, muito cuidadosa com seus doentes. Queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso. É, assim, eu amo cuidados paliativos. Em algum momento, inclusive, eu quase fui para esse lado. Então, assim, acho que pensando até na minha formação, sempre achei que cuidados paliativos ele tem que andar junto com as outras especialidades. E pelo que eu tenho visto, até pelas suas iniciativas de trazer mais essa discussão, né, tanto pela sociedade quanto pela beira do leito, eu acho que é essencial essa relação hematologista cuidado paliativo, porque eu acho que muitas vezes a gente se sente sozinho mesmo. E as decisões são muito difíceis, e além da questão de tratar a doença, né, existem outras questões que você precisa trabalhar durante esse processo ativo de morte. Agora, essa pergunta também me faz pensar que o médico, né, do cuidados paliativos, ele deveria, eu acho, tá, atuar em quase praticamente todas as frentes, porque foi o que você falou, você precisa individualizar o paciente. Então, obviamente, nem todos os pacientes que recebem um diagnóstico de neoplasia hematológica vão evoluir para cuidado de final de vida ou ter uma doença refratária e recaída. Muitos vão curar. Isso impede do cuidado paliativo acompanhar o paciente? Eu acho que não. Eu acho que, pelo contrário, a gente fala tanto de estratificação de risco, né? Estratifica o paciente, individualiza. Então, o paciente tem um linfoma com potencial de curar, mas ao longo do tratamento dele, vai ter mucosite, vai ter dor, né, relacionada à doença, relacionada ao tratamento. Eu sempre penso que o médico paliativista ele pode e deve participar desse processo, né? Isso provavelmente vai aliviar o sofrimento do paciente e ajudar a gente a tratar a questão dos sintomas. Então, talvez para esses pacientes possa ter um acompanhamento intermitente, esporádico, mas acho que a troca de ideias é essencial. Então, quando a gente pensa, na verdade, um paciente com leucemia aguda, toda vez que a gente recebe um paciente com leucemia aguda, a gente estratifica o risco. Então, a gente já sabe qual é a chance daquele paciente responder ou não ao tratamento. Então, se você já sabe que a chance dele responder é baixa, né, e que talvez o caminho, o percurso dele seja mais sofrido, né, com muita internação, com possível transplante, por que não o médico paliativista acompanhar desde o início? Até porque você precisa criar uma relação com o paciente. Se você chama o médico paliativista só no final, né, quando assim, já estamos num momento muito ruim da doença, eu acho que isso dificulta até a relação. E a outra questão eu acho que a relação ela tem que ser conjunta e contínua, no sentido de o médico hematologista e paliativista, eles conduzem o paciente juntos até o final, né, para não ter aquela separação que para o paciente é muito difícil, porque muitas vezes o que eu vejo encaminha o paciente depois que não tem mais tratamento para cura. Tem uma quebra, né? Existe uma quebra aí na relação com o hematologista, que você acaba se distanciando, e você meio que entrega o paciente para uma pessoa que ele nunca viu. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu acho que essa relação hematologia, cuidados paliativos, elas têm que acontecer desde o início, até para trazer essas discussões, relação antibiótico, ventilação invasiva, enfim, todas essas dúvidas que a gente tem no dia a dia. Né? E eu acho que é tão complicado falar sobre isso na hemato, né? Porque é uma especialidade tão particular. Eu acho que o vínculo que o hematologista estabelece com o seu paciente é tão único, assim. Sim. E aí não fazendo juízo de valor das outras especialidades, mas falando um pouco do que é essa experiência de você, sei lá, induzir uma leucemia aguda, mais uma vez a leucemia aguda, porque eu acho que é algo que é muito pungente, assim, quando a gente fala, né, dessas doenças graves. Acho que só quem induz uma leucemia ali 40 dias direto, todo dia no hospital, vendo aquele doente, vendo aquela família, abraçando aquela estratégia, né, uma possibilidade de cura com alta toxicidade, isso cria uma relação muito única, né, muito
muito particular, que é o hematologista e o seu doente, assim. E aí, cada vez mais, hoje em dia eu trabalho essencialmente com cuidado paliativo, cada vez mais eu acho que o paliativista, ele é suporte para o hematologista, sabe? Eu acho que ele está ali para apoiar o cara da linha de frente, porque a questão de vínculo, discussão de diretiva, falar de prognóstico, numa relação bem estabelecida entre hematologista e paciente, isso vai acontecer. Eu acho que o que a gente pode ajudar é acolher o hematologista, sabe? É chegar e falar, cara, agora talvez seja a hora de você voltar àquela conversa que você já teve, um olhar meio de fora, sabe? Talvez isso seja mais importante do que o paliativista na beira do leito. Quando a gente vai pegar na literatura, a gente vê que para as doenças mais avançadas, e aí falando muito de transplante, porque a gente tem muita literatura de cuidado paliativo no transplante, o impacto da abordagem do paliativista não é nem tanto no controle de sintoma quanto nas outras doenças, até porque o hematologista é, antes de tudo, um super clínico, né? A gente vê isso, assim, a gente precisa ter um conhecimento clínico muito intenso, assim. Mas o grande impacto é no estresse pós-traumático, pós-transplante, na resiliência desse paciente, no acolhimento da equipe. Então, tem toda uma gama ali de trabalho que o cuidado paliativo pode fazer para ajudar o hematologista, que para mim é mais um trabalho de back-office, sabe? É o cara que está ali presente no round, é o cara que está ali ajudando e discutindo os casos e levantando essa questão, tipo, por exemplo, poxa, beleza, né? Aí uma leucemia aguda avançada, tá agora com um novo ritmo infeccioso, é o cara que levanta a mãozinha e fala, mas será que não vale a pena suspender para ele passar esses últimos dias em casa? Sabe? É esse lugar, eu acho, que o paliativista tem muito a acrescentar. Então, enfim, a gente podia fazer esse podcast durar 3 horas, mas o nosso tempo acabou. Queria te agradecer, Mari, pela disponibilidade, pela participação, pela super troca. Convidar todos os ouvintes a acompanharem, né, os episódios aqui do Hemoplay. Acho que tem muita coisa interessante por vir. O Comitê de Cuidados Paliativos e de Infectologia, que eu acabei não citando, porque você está ali no Comitê de Infectologia da BHH, fazendo um super trabalho. A gente está sempre aqui buscando ações e estratégias para trazer mais informação e mais discussão e reflexões dentro de cenários desafiadores. Obrigada, Mari. Eu que agradeço, Cissa, adorei o convite. No final das contas foi ótimo. Adorei nossa conversa. E é ótimo, né, que estamos assim, entre amigos. E essa ideia do podcast ser uma conversa, uma coisa mais informal, é muito legal. Então, muito obrigada pelo convite. Espero que tenhamos próximos assuntos para discutir. Obrigada, gente. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.